Dando continuidade, nós vamos falar de mais alguns itens que podem ser avaliados dentro do compartimento meio físico, dependendo, né, do escopo e abrangência do estudo de base. Então, a qualidade do ar também é algo que pode ser necessário avaliar, e aí os critérios podem ser, por exemplo, concentrações de referência de poluentes atmosféricos, e aí existem os mais diversos indicadores desses poluentes. Caracterização física, química das águas pluviais também podem ser um indício da concentração de poluentes no ar e, consequentemente, podem ser indicadores da qualidade dele. E o ruído, né? Aqui a gente colocou o ruído, também pode ser algo avaliável, né? Os índices de ruído são fontes de mensuração da poluição sonora e mapeamento dos pontos de medição. Existem alguns empreendimentos que podem gerar bastante barulho, bastante ruído, né, durante a sua implantação, outros durante a sua operação, e algumas áreas têm restrições em relação a essas emissões, então isso também precisa ser avaliado em alguns estudos de base. Em relação aos solos, né, pode ser feita a definição da classe de solos, a distribuição especial individual, né, de um tipo de solo, ou associações de solo de interesse. Pode ser também avaliada a descrição da aptidão agrícola dos mesmos. Então, são alguns dos pontos de interesse no compartimento solos. Em geomorfologia, por exemplo, a compartimentação topográfica geral das áreas de estudo, então, relativo ao relevo, então, se a presença de planaltos, depressões ou planícies. Posição da área dentro da bacia, então, se ela está posicionada em maiores altitudes, medianas ou baixo vale, também chamados de cabeceiras. Margens, etc. Então, a posição do empreendimento dentro da área da bacia, tipo de forma de relevo dominante na área, se cristas, se colinas, se planícies aluviais, né? A presença eventual de grandes massas de relevo ou pontos muito elevados nas medições, né? Cristas, serras, picos, morros isolados. Isso também pode ser de interesse. Em relação à geologia, pode ser avaliado, por exemplo, a posição da área em relação aos principais acidentes do relevo, como topos, encostas. Pode ser também a classificação das formas de relevo quanto à sua origem, se formas fluviais, formas de aplanamento, se formas litorâneas. Características dinâmicas do relevo, por exemplo, né? Como são os processos erosivos, se existe propensão acelerada a assoreamento, né? Se essa área pode ser sensível à intensificação do processo erosivo. Se é uma área sujeita a inundações, como a gente observa em áreas alagáveis, né? Então, quando essas áreas são ocupadas sem planejamento, isso pode gerar muitos transtornos, muitos impactos, né? Se é sujeito à erosão eólica. Aí a gente passa aqui ao compartimento, dentro do meio físico, né? A possibilidade de avaliação dos recursos hídricos. Aí aqui uma ampla variedade de características pode ser requerida, pode ser avaliada no estudo de base. Vamos mencionar alguns. Então, essa caracterização é feita com base nas bacias ou subbacias, que contém a área potencialmente atingida pelo empreendimento. Quanto à hidrologia superficial, por exemplo, né, dá para fazer a caracterização hidrográfica com parâmetros hidrológicos calculados através de séries históricas de dados, porque essas conclusões não são tomadas a partir de
mensurações de pequeno prazo, observações fluviométricas e sedimentométricas relativas a um período mínimo de um ciclo hidrológico completo, né? Porque isso também é bastante importante. As variações do ciclo hidrológico ao longo do ano, elas são bastante marcadas e promovem muitas mudanças no ambiente que precisam ser levadas em consideração também. Hidrologia superficial ainda, né? Rede hidrográfica, identificando, por exemplo, onde vai estar localizado o empreendimento nessa rede hidrográfica, quais são as características físicas da bacia, quais são as estruturas hidráulicas existentes, qual é o balanço hídrico nas áreas de estudo, ou seja, como se comportam as taxas de transpiração, evaporação e precipitação. Também é avaliado se há produção de sedimentos na bacia, se há, e como é o transporte, né, como é o carreamento desses sedimentos nas calhas fluviais. Em relação à hidrogeologia, são observadas localização, natureza, geometria, litologia, estrutura e outros aspectos geológicos do aquífero. A alimentação, né, dos corpos aquáticos, inclusive a recarga artificial, ela é levada em consideração, como funcionam fluxo e descarga, se natural, se artificial, qual é a profundidade dos níveis das águas subterrâneas, quais são as relações com as águas superficiais e com outros aquíferos, e a caracterização físico-química dessas águas subterrâneas. Então, uma compreensão dos aquíferos muitas das vezes é requerida nos estudos de base, já que muitos empreendimentos demandam de volumes grandes de água para funcionar. Aqui tem também a qualidade das águas, dos recursos hídricos disponíveis, então é feita a avaliação das características físico-químicas e bacteriológicas de referência, desses recursos hídricos interiores, também dos superficiais e dos subterrâneos, estuarinos e marinhos quando for o caso. Outro ponto bem importante em relação a recursos hídricos é os usos da água. Então, através de estudos de base, tenta-se compreender de que maneira a água disponível na bacia é utilizada. Quais são as atividades que mais consomem volumes de água? Para saber como vai ser a demanda, né, por água com a instalação desse novo empreendimento, se essa nova demanda de água vai ser suportada pelos corpos aquáticos disponíveis, certo? Então, é feita a caracterização dos principais usos das águas na área potencialmente atingida pelo empreendimento e avaliada demandas atuais e futuras, né? De maneira a analisar as disponibilidades frente a essas utilizações atuais e também com as projetadas, considerando importações e exportações da água disponível quando for o caso. Devendo ser identificados, por exemplo, o que vai para abastecimento doméstico, o que vai para abastecimento industrial, o que é comprometido pela diluição dos despejos domésticos e industriais, o que é utilizado para a geração de energia, para irrigação, para pesca, para recreação, o que é destinado à preservação da fauna e flora, né, e, portanto, sujeito a menos uso, e o que é usado para navegação quando for o caso. Quando o empreendimento afetar, né, ou estiver relacionado a ambientes marinhos, então são avaliadas as características físicas da água, como temperatura, salinidade, correntes marinhas e marés, e é avaliado a configuração do fundo e da linha costeira da área de estudo.
Quando afetados os ecossistemas terrestres, é importante avaliar a descrição geral das inter-relações entre os animais e dos animais com as plantas na área que for atingida diretamente pela atividade, né, pelo empreendimento. E os seguintes elementos relativos à fauna podem ser requeridos: mapeamento da área com a identificação das espécies animais presentes, distinção de seus territórios, análise da diversidade específica das espécies, mapeamento da localização das fontes de alimentação e de abrigos e áreas territoriais das espécies, de sítios de reprodução e desenvolvimentos de cria, né, como a gente está vendo aqui, né, que seriam sítios que devem necessariamente ter um cuidado especial por parte, né, do proponente e do seu estudo respectivamente, né. Materiais necessários para a construção de ninhos das espécies raras devem ser conhecidos, das ameaçadas de extinção, das de valor econômico, dos vetores e reservatórios de doença. Lembrando que não necessariamente de tudo isso no mesmo estudo de base, né? Então é importante que essas informações sejam levantadas quando elas de fato forem relevantes, quando elas forem de fato impactadas significativamente pelo empreendimento. Em relação a ecossistemas aquáticos, e aí estão incluídos sistemas marinhos, regiões estuarinas, sistemas aquidocícolas, ambientes lóticos e lênticos, podem ser requeridos o mapeamento dos componentes básicos das populações aquáticas, como, por exemplo, algas, plantas vasculares, zooplâncton, bentos e nécton. Também poderão ser apresentadas as densidades populacionais das espécies identificadas e índices de diversidade, tal como a gente está vendo aqui, uma tabelinha por mês da diversidade para macrófitas aquáticas. Outro ponto importante é a identificação do estado trófico dos corpos d'água estudados, que são elos críticos de suas cadeias tróficas. Então, a observação se esse ambiente é eutrofizado, oligotrófico ou mesotrófico. Também pode ser requerida a identificação das espécies animais e vegetais raras, ameaçadas de extinção, de vetores e reservatórios de doença e mapeamento das suas ocorrências. Outro ponto bem interessante é a identificação das espécies animais e vegetais que podem servir como indicadores biológicos das alterações ambientais. A gente já comentou sobre esses organismos indicadores, né? Então, aqui eu coloquei os macroinvertebrados, que são organismos aquáticos que respondem muito rapidamente a alterações ambientais e, portanto, são organismos muito úteis para o mapeamento dos impactos causados pelo empreendimento. É necessário, às vezes, também mapeamento dos diferentes ecossistemas aquáticos, apresentando as espécies animais e vegetais e distinguindo seus territórios e áreas de ocorrência. E também inventário de espécies animais e vegetais por ecossistema, com o estudo de suas diversidades específicas. Em relação à dinâmica populacional, então, aspecto ecológico humano, né, já que a gente agora passou para o compartimento antrópico, várias informações podem ser importantes, como, por exemplo, a caracterização da dinâmica populacional da área de influência, das seguintes características, né? Distribuição da população, apresentando mapa de localização das aglomerações urbanas e rurais, caracterizando-as de acordo com o número de habitantes, indicando no mapa as redes hidrográficas e viárias, além das seguintes informações: população total, urbana e rural, por grupo de idade e por sexo, tamanho médio de crescimento demográfico da população total, urbana e rural no último decênio, grau de urbanização em um período de tempo considerado significativo. Então, vejam, são muitas informações levantadas
a respeito do compartimento meio antrópico, né, para os estudos de base.